Fala pessoal, tudo bom? Amanhã, 20 de novembro, é o dia que se comemora, né, o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma data importante, né? Uma data não para ser comemorada, mas para ser rememorada, é uma data para se cobrar, né? É mais um dia para que nós possamos estar cobrando da sociedade, cobrando dos poderes públicos, cobrando das famílias, né? Da sociedade como um todo, cobrando ações, projetos e políticas públicas que possam, de fato, combater um dos principais problemas do nosso país, que é o racismo, a discriminação, o preconceito, e cobrarmos ao mesmo tempo essas políticas de ações afirmativas que possam estar inserindo, né, colocando os povos negros em todos os espaços de poder. Tá bom? Então eu aproveito essa oportunidade para que a gente possa estar falando sobre isso, e eu trago na nossa conversa de hoje 3 pontos importantes. O primeiro deles é destacar a necessidade da gente afirmar que é preciso que se tenha realmente uma data como essa, que fale sobre uma consciência negra, né? E a gente vai falar por que a necessidade de se ter uma data como essa, Dia da Consciência Negra. Vamos fazer um trabalho importante falando sobre um dos principais representantes, um dos principais idealizadores da transformação do dia 20 de novembro nesse Dia Nacional da Consciência Negra, né? Lembrando que esse dia, o Dia Nacional da Consciência Negra, era celebrado comemorado antes, no dia 13 de maio, né, mas foi transformado para o dia 20 de novembro. Vamos entender por que aconteceu isso, né? Falando de Oliveira Silveira, que é um dos principais representantes da transformação do dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, e vamos fazer, né, uma ponte, né, um paralelo com o município de Altaneira, que tem justamente o dia 20 de novembro como uma data para ser celebrada, para ser comemorada, para se construir projetos e políticas públicas para que a gente possa estar de fato cobrando mais ações de combate ao racismo, à discriminação e o preconceito. A Altaneira, inclusive, é referência nesse ponto, porque ela é o único município do estado do Ceará que tem uma lei específica tratando do Dia Nacional da Consciência Negra. Tá bom? No município, inclusive, é ponto facultativo amanhã, ou seja, faculta ao servidor, ou seja, permite que o servidor escolha ir ou não para o seu ambiente de trabalho, porque essa lei permite isso, né? Foi um trabalho muito forte, na qual nós estivemos conversando com parlamentares em 2017, né, para fazer com que o município desse um passo adiante no combate ao racismo. E foi feito isso com a lei que transforma o dia 20 de novembro em ponto facultativo e faz com que as escolas, as instituições, todas as instituições de ensino, todos os outros espaços e poderes de Altaneira possam estar refletindo sobre essa data, tá bom? Mas vamos começar falando sobre essa necessidade do Dia Nacional da Consciência Negra. Por que a gente precisa de uma data como essa? Primeiro porque o Brasil, ele é um país majoritariamente negro. O que significa isso? Significa dizer que o Brasil é um país que tem maioria negra. Mais de 50% do país é formado por pessoas negras. Isso quem diz é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E, claro, também pelo Estatuto da Igualdade Racial. Mas nós vamos entender por que há essa necessidade. Claro, quando a gente fala de consciência negra, precisa trazer em mente alguns aspectos importantes. Você já deve ter visto e ouvido muito expressões como Black Power, que quer dizer poder negro. Já ouviu também sobre turbantes de cores vivas, já ouviu também sobre roupas no estilo africano, já ouviu falar sobre orgulho de identidade negra. Essas são algumas expressões que nos levam a falar sobre uma consciência negra, como afirma o filósofo, historiador e ativista dos movimentos negros, Marcos Cardoso.
são essas ações, são essas reflexões de pessoas que passaram a se sentir parte da história do povo negro. São essas ações, são essas reflexões que fazem com que as pessoas se reconheçam enquanto pessoa negra. Mas esse reconhecimento e esse pertencimento, não é, ele não acontece da mesma forma nas pessoas. Segundo o próprio filósofo e historiador Marcos Cardoso, existem dois aspectos que podem determinar ou não esse processo. Qual o processo? De reconhecimento e de pertencimento à comunidade negra. Essas duas dimensões, esses dois aspectos são a formação, e aqui a gente fala da questão de estudo mesmo, né? de formação de nível superior, de você estar estudando, de você estar sempre buscando conhecer, e claro, a informação, que não necessariamente passa por uma formação, né? Então, formação e informação são dois aspectos que podem contribuir com essa questão de você se reconhecer e você pertencer à comunidade negra, né? Enquanto algumas famílias, por exemplo, discutem desde a infância e ensinam a seus filhos e a suas filhas sobre a importância da negritude, né? Outras adquirem, né, essa consciência, esse reconhecimento somente quando passa por processo de discriminação, quando passa por processo de preconceito. Ou seja, enquanto algumas famílias trabalham desde cedo com seus filhos e com suas filhas a questão da importância do povo negro para o país, a importância de você se reconhecer enquanto negro, enquanto negra, outras apenas passa a se reconhecer e saber que é negro no país somente quando sofre preconceito, quando sofre discriminação. Então, a professora de literaturas africana, Iris Amâncio, ela vai destacar que a consciência negra precisa atingir um ponto importante, precisa ser trabalhada de forma muito forte no nosso país. E ela vai dizer que, uma vez essa consciência negra adquirida, precisa ser afirmada para toda a sociedade, né? Para brancos, para negros, através de atitudes antirracistas. E o que é uma atitude antirracista? É você combater o racismo. Não basta você dizer, eu não cometo racismo. É preciso que você também combata o racismo. Ou seja, se você vê e testemunhar pessoas praticando racismo, é preciso que você combata isso, tá bom? Isso significa realizar, segundo a professora, um processo de reeducação, né, na sociedade. Você precisa educar a sociedade para ser antirracista, para combater o racismo, tá bom? Então, o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, ele relembra a morte de Zumbi dos Palmares, né, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares, assassinado no século XVII, em 1695. E há décadas o movimento, o mês de novembro tem se tornado referência para atividades que afirmam essa negritude, né? Para Marquim Cardoso, significa também a valorização de uma das mais importantes ou de um dos mais importantes líderes da América Latina, né? Que é o Zumbi dos Palmares. Então, 20 de novembro, como Dia Nacional da Consciência Negra, não é somente uma data para se comemorar, mas para relembrar a luta de outras pessoas que foram importantes no combate ao racismo, para relembrar a luta de outras pessoas que foram importantes para combater a escravização no nosso país. E Zumbi dos Palmares é um desses líderes importantes do nosso país, tá bom? Então, por que o movimento negro não quis homenagear a Princesa Isabel, que é vista pela historiografia, pelos livros da história mesmo, né, como a Princesa Isabel, como uma pessoa que, abre aspas, acabou com a escravidão no Brasil? Então isso, como disse em outras oportunidades, isso é uma grande mentira. A Princesa Isabel, ela foi obrigada a assinar a Lei Áurea, né? Então a consciência negra, ela não foi sempre marcada assim. Eu lembro que no livro Educação e Ações Afirmativas, o historiador Oliveira Silveira conta como os negros e negras mudaram a data de lembrança da libertação.
Antes, ela era celebrada oficialmente no dia 13 de maio, dia da assinatura da abolição da escravatura pela princesa Isabel. Tá bom? Só que a homenagem a Palmares em 20 de novembro de 1971 foi o primeiro ato evocativo dessa data ou seja, foi a primeira ação dessa data que 7 anos mais tarde, ou seja, em 1974, passaria a ser referida como o Dia Nacional da Consciência Negra, segundo escreve o próprio historiador Oliveira Silveira. Então, o Grupo Palmares do Rio Grande do Sul organizou atividades ano a ano, até que em 1978, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU-CDR, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, escreve um manifesto, uma carta declarando a data, ou seja, 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, declarando esse dia como o Dia Nacional da Consciência Negra. E o governo brasileiro somente veio tornar essa data oficial, né, em 2011, com a Lei 12.519. A Lei 12.519 de 2011 vai transformar de forma oficial o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da negritude desse país, como o Dia Nacional da Consciência Negra. Tá bom? E aqui eu aproveito para relembrar e dizer que em Altaneira, o 20 de novembro é ponto facultativo, ou seja, permite que o servidor, que a servidora vá ou não para o seu local de trabalho, né? Mas também é um dia de programações, de atividades que as escolas, que todas as secretarias precisam estar desenvolvendo nesse dia atividades relacionadas com a causa negra. É importante que a gente diga isso. Mas vamos entender como é que isso foi transformado em Altaneira, né? Em novembro de 2016, nós afirmamos no blog Negro Nicolau que quatro das maiores conquistas do movimento negro ainda estavam incompletas e que necessitavam, portanto, de ajustes, de melhorias, né, e de ampliações. Nós destacamos, inclusive, que a inclusão do Dia Nacional da Consciência Negra no calendário brasileiro, os significativos avanços vindos das políticas de promoção da igualdade racial, tendo a coordenação da extinta, ou seja, que não existe mais, tendo a coordenação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, né, como por exemplo, citamos, por exemplo, as leis de cotas em concursos públicos e universidades, citamos a aprovação das leis 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, citamos a lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da cultura indígena nas escolas públicas e privadas, né? Então também citamos o Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, 4 das mais importantes conquistas do movimento negro: o Dia Nacional da Consciência Negra, as duas leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008 e o próprio Estatuto da Igualdade Racial são 4 importantes conquistas do movimento negro que nós dissemos no blog que ainda estavam incompletos, que portanto necessitavam de ajustes, né, de melhorias. E que citamos que todos esses ajustes, todas essas melhorias reforçam o quanto o Brasil ainda é um país racista e que faz de tudo para rejeitar toda e qualquer ação que faça referência às nossas raízes, às raízes negras e indígenas. As leis que tornam obrigatório o ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas, ela ainda não vingou.
Ela ainda é feita de forma fragilizada. Algumas escolas discutem, outras não discutem, outras discutem de forma muito fragilizada, né, sem muito conhecimento, né? Então, por isso que essas leis, essa aplicação das leis nas escolas ainda não é uma realidade, infelizmente. Né? O nosso ensino brasileiro ele é ainda um ensino que valoriza muito a cultura, a história europeia e deixa de lado as nossas raízes, as raízes negras e indígenas. Citamos ainda que as cotas raciais, né, ela ainda é um tabu porque ainda não é discutido da forma que precisa ser discutido. Né? Quanto à instituição, ou seja, quanto ao Dia Nacional da Consciência Negra, necessita-se também de uma discussão, né, mais profunda. Eu lembro que na década de 70, ou seja, 1970, essa questão ela era motivo de discussões entre ativistas negros, né? E quase meio século se passou e pouco se avançou nessas questões, né? Para se ter uma ideia, somente em 2011, ou seja, de 1970 até 2011, somente em 2011, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, é que foi estabelecido a lei, como nós dissemos agora, a lei 12.519, que estabelece o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra e como Dia de Zumbi dos Palmares. E hoje apenas 1.000 municípios incluíram essa data no seu calendário oficial como uma forma de relembrar a luta e a resistência do povo negro. Né? Para vocês verem o quanto que a gente precisa ainda avançar. Eu lembro que no artigo datado do dia 30 de novembro, um texto que eu fiz no dia 30 de novembro, eu coloquei que a Altaneira, na região do Cariri, poderia ser incluída nesses municípios, na lista desses 1.000 municípios que hoje celebram e refletem a data, né, do dia 20 de novembro. Embora uma lei que ainda precisa ser melhorada, né, a ação, né, de transformar o dia 20 de novembro como ponto facultativo em Altaneira e de estabelecer que as escolas, que as secretarias estabeleçam ações que relembrem e que ao mesmo tempo reforce a importância da gente lutar por igualdade, por equidade, a necessidade da gente lutar no combate ao racismo, né? Essa ação de transformar o dia 20 de novembro em ponto facultativo, né, foi uma ideia que partiu nossa, né, mas que essa lei foi transformada e foi colocada em lei a partir do vereador e professor Beza Soares, né, que durante uma fala nossa, no dia 25 de novembro de 2016, né, nós falamos lá na Câmara sobre a questão do racismo, sobre intolerância religiosa, sobre falta de representatividade do povo negro nos espaços de poderes, inclusive na própria Câmara, né? Falamos sobre as desigualdades que o país tem, principalmente a desigualdade racial, né? O vereador se comprometeu que iria apresentar durante a sessão, né, um projeto de lei que instituía um ponto facultativo no município, sendo que o dia seria marcado por atividades que promovessem o protagonismo negro, que refletissem acerca das desigualdades raciais e que nós, enquanto povo negro, estamos submetidos. Então, ao todo, 1.044 municípios brasileiros incluíram no seu calendário o dia 20 de novembro como feriado oficial. Altaneira não é feriado, mas é ponto facultativo, já é alguma coisa. Né? Então, com essa respectiva lei, regulamentando a data que relembra a morte de Zumbi dos Palmares, ele que foi o último líder maior do Quilombo dos Palmares, ainda no Brasil colonial. Apesar das resistências, né, naquela época houve resistência de alguns parlamentares, o projeto de lei foi apresentado, né, e depois foi aprovado e acabou se transformando, aliás, em uma lei, a lei 674, né? Então agora,
com a Lei 674, Altaneira entra para a lista dos mais de 1.000 municípios que celebram, que relembram o dia 20 de novembro como uma data para refletir sobre as causas negras. Tá bom? Então, só para a gente encerrar, dizer como é que funciona essa lei. Essa lei foi sancionada pelo prefeito Dariomar Rodrigues no dia 1º de fevereiro de 2017 e tem a redação no seu artigo 1º que diz mais ou menos assim: fica instituído, ou seja, fica colocado ponto facultativo nos setores públicos, especialmente da educação e cultura, no município de Altaneira, no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, data que lembra o assassinato em 1695 do líder Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, uma das principais lideranças e um dos principais símbolos da resistência negra à escravidão. E o artigo 2º diz que a data 20 de novembro fica incluída no calendário municipal de eventos, sendo comemorada com atividades diversas relacionadas ao fortalecimento da consciência negra, promovidas principalmente pelos setores de educação e de cultura. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido e abraço virtual a todos e a todas.